Esse caso levou mais de 20 anos para ser resolvido. O assassino esteve perto dos investigadores o tempo inteiro, mas quando eles receberam uma pista, depois de muito tempo, finalmente eles puderam concluir esse caso. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui. Bora pro vídeo! A noite de 18 de janeiro de 1993 foi uma noite fria e escura em Dartford, na Inglaterra. Naquela noite, Michael Godfrey e seu colega de trabalho Ron estavam dirigindo pela London Road, quando algo chamou a atenção de Michael. Ele viu o que parecia ser uma pessoa agachada na beira da estrada. Ao estacionar, os dois viram uma adolescente de apenas 16 anos com dificuldade para respirar. Enquanto seu colega correu para ligar para a emergência, Michael permaneceu ao lado dela, tentando ajudar. A princípio ele pensou que ela tivesse sido atropelada, mas quando viu o sangue escorrendo da boca dela e encharcando suas roupas, ficou claro que não se tratava de um acidente. Logo depois, a emergência chegou, fizeram um RCP, fizeram ali tudo o que podiam para deixá-la viva, mas infelizmente isso não foi o suficiente e ela acabou falecendo apenas 4 dias após o seu aniversário de 16 anos. Seu nome era Claire Tiltman e descobriram que ela foi brutalmente esfaqueada. Seus ferimentos eram tão profundos, alguns com mais de 15 centímetros, que não deixavam dúvidas de que se tratava de um ataque violento. Logo depois, uma investigação foi iniciada. O assassino de Claire ainda estava solto e ninguém sabia se ele atacaria novamente. A notícia do crime abalou a comunidade escolar. Ela tinha acabado de concluir algumas provas e sonhava em ser bombeira. Claire foi descrita como uma garota animada e feliz, que adorava dançar e ela também era filha única. Os detetives então descobriram quais foram os passos dela naquela noite. Naquele dia, Claire tinha ido visitar sua amiga Victoria para conversar sobre seus planos para a faculdade. No caminho, parou em uma loja. Seus pais tinham acabado de começar a lhe dar mais liberdade. Ela estava crescendo, aos poucos aprendendo a ser mais independente. Mas aquela curta caminhada tornou-se a última. A polícia descobriu que ela tinha sido atacada em um beco, que ficava mais ou menos próximo da casa de sua amiga. Os investigadores começaram a acreditar que Claire talvez conhecesse seu assassino. Os moradores locais ficaram apavorados, especialmente porque este não era o primeiro ataque brutal na região. Em dezembro de 1988, uma mulher de 27 anos foi sequestrada sob a mira de uma faca, após encerrar seu turno da noite. Seu agressor a arrastou para uma pedreira, rasgou suas roupas e tirou fotos suas sem roupa. Ele tentou abusar dela e também pegou uma gravata e enrolou em volta de seu pescoço. Mas a gravata acabou arrebentando, então ele pegou uma faca, ele causou ali mais ou menos uns 5 ferimentos. Ele acreditou que ela estava morta nesse momento. Então, ele cavou uma cova, a colocou dentro e saiu. Mas ela sobreviveu, acordando na manhã seguinte e rastejando para fora da pedreira para buscar ajuda. Foi um milagre ela ter sobrevivido a um ataque tão brutal. E agora a polícia se perguntava: poderia o mesmo homem ser o responsável por esses 2 crimes? No dia seguinte ao crime contra Claire, a polícia recebeu uma ligação de um homem, alegando ter visto alguém perto do beco, pouco antes do crime. Um homem de cabelo escuro e cacheado, atravessando a rua. Logo depois, Claire foi enterrada. Centenas de pessoas compareceram para homenagear a jovem brilhante de 16 anos que sonhava em ser bombeira. Seus pais ficaram arrasados. Chegaram a dizer aos repórteres que temiam que o assassino pudesse estar presente no funeral, observando em silêncio. E a polícia, então, concordou com isso e foram até lá para ver se encontrava alguma coisa. A comunidade ficou abalada. Uma mulher explicou da melhor forma: ninguém quer acreditar que seu marido, namorado ou filho possa fazer algo assim. Mas se você suspeitar, você precisa dizer à polícia. O medo não era apenas sobre o que tinha acontecido, era que o assassino pudesse fazer isso de novo.
detetive disse que a arma usada era grande, não algo que alguém carregava casualmente. E se uma pessoa estava com aquele tipo de faca, estava planejando cometer o crime. Acreditava-se que o assassino conhecia Claire e poderia estar entre os presentes. Os policiais se misturaram à multidão, examinando silenciosamente os rostos, na esperança de encontrar algo que pudesse ajudar. No dia em que foi atacada, Claire estava muito perto da casa de sua amiga, mas o beco não fazia sua rota. Ninguém sabe por que ela entrou naquele beco, e os policiais pensaram que ela pudesse ter sido forçada a entrar lá. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e a polícia não tinha nada. Mas, quase 3 anos depois, o pior medo de todos se tornou realidade. Outro ataque. Em 17 de outubro de 1995, a poucos minutos do local de onde Claire foi assassinada, uma mulher passava por baixo de uma ponte quando um homem a agarrou de repente. Arrastou-a para o outro lado da rua e começou a esfaquear. Ela gritou e caiu de joelhos. O agressor recuou e fugiu. Ela sobreviveu. Uma testemunha lembrou-se de ter visto um Ford branco estacionado ali perto. O carro estava ligado a um homem local chamado Colin Ash Smith. Ele já havia sido interrogado sobre o assassinato de Claire. À primeira vista, parecia inofensivo. Um cara legal, filho do prefeito, tinha uma namorada. Mas às portas fechadas, ele estava longe de ser normal. Colin sempre carregava uma faca, o que chamou a atenção dos detetives. Quando a polícia revistou sua casa, encontrou a arma usada no ataque que ocorreu na ponte. Mas não foi só isso. Eles também encontraram um diário. Nele, a polícia encontrou algo muito chocante. Colin descreveu o ataque à pedreira de 1988 em detalhes. Ele o chamou de uma obra-prima e disse que foi 95% bem sucedido. No dia seguinte, quando descobriu que a mulher havia sobrevivido, prometeu a si mesmo: da próxima vez, farei direito. A polícia também encontrou a gravata rasgada que ele usou para tentar tirar a vida da mulher. O diário continha páginas de pensamentos distorcidos. Ele escreveu sobre tentar invadir uma casa de repouso, dizendo: aquela casa de idosos, um desastre total. Nem vamos falar disso. Outra entrada dizia: meu amigo Joe me chama de psicopata, mas ninguém suspeita. Eu mesmo liguei para a polícia e contei os detalhes. Disse que mataria uma estudante se a vítima me descrevesse. Havia mapas, planos, ideias de ataque, mas nenhuma menção a Claire. Mesmo assim, com suas confissões, Colin foi condenado em dezembro de 1996 a 3 penas de prisão perpétua pelos ataques anteriores. Quando perguntado por que escondeu aquela mulher debaixo da ponte, Colin respondeu casualmente: fiquei bravo. Pensei que minha namorada tivesse me traído. Ela não estava onde esperava. Então eu surtei. Ele circulou pela cidade procurando alguém para machucar. Primeiro pensou em um homem, mas mudou de ideia. Uma mulher parece ser mais fácil, disse ele. Aí eu vi ela e pensei: essa serve. Depois do crime, ele foi para casa, escondeu a faca e saiu para jogar sinuca. E o detalhe mais perturbador: Colin compareceu ao funeral de Claire. Ele a conhecia. Sua família até socializou com a dela. Ele até tinha participado da festa de aniversário dela daquele ano, poucos dias antes de sua morte. Embora Colin correspondesse à descrição do suspeito visto perto do beco e conhecesse tanto a área quanto a vítima, havia um grande obstáculo. Ele tinha um álibi. Sua mãe, Diane, vereadora e ex-prefeita, alegou que Colin esteve com ela naquela noite, distribuindo panfletos. Mas ela estava mentindo para proteger o filho. Os pais de Colin sabiam que ele sempre carregava uma faca. Após o assassinato de Claire, seu pai, Aubrey, destruiu a faca antes que a polícia pudesse revistar sua casa. Em 1997, ele foi condenado a 12 meses de prisão por obstrução à justiça. Ele confessou ter derretido a faca e jogado os pedaços fora. O juiz disse que se a faca tivesse sido encontrada, poderia ter respondido às perguntas cruciais sobre o assassinato de Claire. Diane, do lado de fora do tribunal, disse aos repórteres que nem ela nem Colin tinham qualquer envolvimento com o crime. Mas os pais de Claire tinham certeza de que ele era o assassino. Mais tarde, Diane também foi presa por causa de uma entrevista que deu para a TV, na qual admitiu ter dito a alguém para se livrar da maldita faca. Mas isso ainda não era o suficiente para levar Colin ao tribunal por assassinato. Os investigadores foram mais a fundo no comportamento de Colin. Ele tinha um padrão de obsessão por mulheres. Ficava apaixonado por elas, depois as perseguia e, em alguns casos, invadia suas casas. Uma delas era esposa de um ex-colega. Em seu diário,
Colin detalhou seu plano de abusar dela, classificando como 50% bem-sucedido. Esse colega, chamado Richard, chegou em casa cedo um dia e encontrou sinais de arrombamento. A camisola de sua esposa estava rasgada e pendurada na porta do banheiro. Colin escreveu mais tarde: "Eu estava em um estado de espírito perturbado. Queria ameaçá-la com uma faca e forçá-la a fazer o que eu imaginava. Ele chegou a fantasiar sobre um relacionamento falso com ela. Mas Colin não era o único suspeito no caso de Claire. Um deles foi Peter Rivers, que assassinou a própria mãe em 1994 e deixou um bilhete. Eles suspeitam que eu matei Claire. Depois, ele tirou a própria vida. Outro foi Robert Knepper, um estuprador e assassino em série que mais tarde confessou ter matado 3 mulheres. Mas Knepper só foi oficialmente ligado ao caso de Claire muito tempo depois. Com o passar dos anos, o caso de Claire, infelizmente, esfriou. Por mais que Colin fosse o principal suspeito do caso, eles não tinham nada contra ele. Em 2003, quase 10 anos após sua morte, alguém vandalizou a foto em memória dela na cena do crime. Um ato cruel que destruiu a família. Seus antigos colegas de classe ainda lhe enviavam cartão de Natal todos os anos. Seus professores também. Na casa de seus pais, seu retrato da escola ainda estava pendurado na parede, bem ao lado da placa de homenagem que ela recebeu do Corpo de Bombeiros por seu trabalho voluntário. Os pais de Claire estavam devastados, sabendo que o assassino de sua filha estava livre, caminhando entre eles. No mesmo ano, uma nova lei foi aprovada, a Lei de Justiça Criminal de 2003. Ela permitiu que os jurados ouvissem sobre os crimes passados e os padrões de comportamento do réu durante o julgamento. Para casos arquivados como o de Claire, foi um grande avanço. Em 2008, a mãe de Claire, Linda, faleceu de câncer aos 56 anos. 4 anos depois, seu pai Cliff compartilhou uma mensagem emocionante. Nunca perdi a esperança. Já se passaram 17 anos, mas ainda acredito. Claire teria 35 anos agora. Sinto mais falta dela do que consigo expressar. Ela se foi. A mãe se foi. Agora sou só eu." Em 12 de setembro de 2012, Cliff também faleceu com apenas 62 anos. 20 anos após o assassinato brutal de Claire, seus amigos se reuniram com velas, refazendo sua última caminhada. A esperança deles, que alguém pudesse se lembrar de algo. Até o primeiro-ministro participou da campanha, prometendo total apoio. Agora o caso foi reaberto devido ao avanço da tecnologia. A polícia entrevistou Stephen Dubois, ex-companheiro de cela de Colin Ash Smith, que disse que Colin lhe disse uma vez que viu uma garota em uma faixa de pedestres e então a agarrou e a atacou. A polícia sabia que Claire foi atacada em uma faixa de pedestres e essa informação foi crucial. Isso levou a polícia a revistar a antiga casa de Colin, em Stone, a apenas 3 quilômetros da cena do crime. Lá dentro, encontraram um jornal do memorial de Claire. E graças a uma nova lei aprovada em 2003, os promotores agora podiam usar o comportamento, as opções e as fantasias violentas de Colin como prova no tribunal. Em 12 de fevereiro de 2014, a polícia finalmente anunciou que estava investigando Colin como assassino de Claire, no mesmo dia em que ele estava pronto para a liberdade condicional. Um julgamento foi marcado para 6 de novembro. O promotor Brian Altman abriu o caso chamando o assassinato de um ataque distorcido e motivado pelo prazer. Claire não teve a menor chance. No tribunal, Colin admitiu ter feito caminhadas noturnas, armado com uma faca, na esperança de provocar conflitos entre estranhos. Sobre seu primeiro ataque em 1988, ele disse: "Eu queria me sentir poderoso." Depoimentos importantes vieram de testemunhas que viram um homem perto da cena do crime naquela noite, e da ex-namorada dele, que disse que o comportamento dele mudou drasticamente após o assassinato. Colin havia dito a ela: "Não confio em mulheres, elas sempre me usam." Suas profundas inseguranças e obsessões por controle foram finalmente reveladas. Ele admitiu possuir uma coleção de 20 a 30 facas, sempre carregando uma delas consigo. Não eram apenas facas, ele também tinha outras armas que frequentemente exibia para seus colegas de trabalho e amigos. No julgamento, uma das testemunhas mais importantes foi Stephen, o colega de cela. Um dos elementos bizarros do caso foi a mãe de Colin, Diane, usando sua posição para investigar registros policiais. Ela chegou a participar de uma reunião policial confidencial, tentando tirar o foco de seu filho. Graças à nova lei, o diário perturbador de Colin pôde ser usado no tribunal. Pela primeira vez, o júri ouviu em suas próprias palavras o quão profundamente obcecado e violento ele era.
detalhando planos para atacar várias mulheres. Finalmente, em 11 de dezembro de 2014, após 5 semanas de depoimentos e apenas 3 horas e meia de deliberação, o júri considerou Colin Ash Smith culpado pelo assassinato de Claire Tiltman. Ele não demonstrou reação. Foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 21 anos antes da possibilidade de liberdade condicional. Ele nem sequer compareceu para ouvir a sentença ou ouvir as cartas escritas pelos amigos de Claire. Mais tarde, ele tentou apelar, mas não obteve sucesso. O caso de Claire tornou-se uma das maiores investigações da história do Reino Unido. Mais de 2.500 depoimentos foram coletados, 1.500 entrevistas realizadas, 40.000 documentos coletados e mais de 20.000 nomes registrados no banco de dados da polícia. Anos se passaram, mas a comunidade nunca se esqueceu de Claire. 2 ruas foram nomeadas em sua homenagem. Um banco memorial foi feito a ela. Em 2022, um centro para crianças foi inaugurado com seu nome. Quando completou 30 anos de sua morte, a cidade plantou centenas de rosas, mantendo viva a memória de Claire. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, o caso dela levou muito tempo para ser concluído. A polícia acreditava que o Colin era o responsável, até porque ele já tinha cometido um crime parecido antes e também teve aquele que ele cometeu depois do da Claire. Mas eles não tinham ali uma pista que fosse fundamental para finalmente conseguir resolver o caso. Então, muitas coisas mudaram durante 20 anos e finalmente a polícia conseguiu prendê-lo, até porque foi muito importante, porque provavelmente ele seria solto e estava ali no processo de conseguir sua liberdade condicional. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.